Olá, meu amigo, minha amiga. Chegamos então na estrutura da relação jurídica penal. Temos sujeitos, a coletividade, o Estado, o agente, o autor do fato, um objeto, que é o direito de punir do Estado, e um ato início penal, que é o fato jurídico que dá o start a esta estrutura. Sem o fato jurídico, nós nunca teremos uma relação jurídica formada. E este círculo aqui em volta, que está em rosa, é a representação da relação jurídica penal. E aqui no meio nós temos o bem jurídico. Você lembra da estrutura que eu trouxe em aulas anteriores de uma relação jurídica qualquer, seja direito tributário, de direito civil, e você precisa lembrar da diferença entre uma estrutura de relação jurídica qualquer e esta estrutura aqui da relação jurídica de direito penal. Então, qual é uma diferença essencial entre estas duas formas de relação jurídica? Eu vou colocar aqui em verde umas anotações para conversar com você sobre essa diferença. Então, agora eu vou fazer referência a uma relação jurídica qualquer. Vamos trazer de exemplo uma relação jurídica de direito civil de compra e venda. Então, aqui eu vou ter um comprador, aqui eu vou ter um vendedor, aqui eu vou ter um negócio jurídico. Negócio jurídico é uma espécie de fato jurídico, porque eu vou ter a manifestação de vontade do comprador e do vendedor para fechar esse negócio. Então, eu vou ter um negócio jurídico. Esse negócio jurídico vai dar, então, start à formação da relação jurídica. O objeto dessa relação jurídica vai ser uma coisa, que é o automóvel, que deverá ser entregue, e também uma prestação, porque o comprador tem que entregar o dinheiro ao vendedor. Então, qual é o bem da vida que está em jogo nessa relação jurídica de direito privado? Eu vou circular aqui em volta essa relação jurídica de direito privado. É um bem da vida, é um carro. E esse carro e esse dinheiro, essa troca, eles vão otimizar um bem jurídico, que é o patrimônio. Então eu vou ter aqui, ó, um bem jurídico otimizado nessa relação jurídica, que é o patrimônio. Então, quando esse negócio é fechado, o patrimônio é otimizado. Mas você observa que nessa relação jurídica de direito privado, essa análise do bem jurídico, ela é tangencial, é secundária. Eu realizo esse negócio para otimizar o meu patrimônio. E você pode fazer esse exercício com qualquer tipo de relação jurídica não penal, uma relação jurídica trabalhista, relação jurídica de direito administrativo, tributário, não importa. Você sempre vai conseguir dar esse enfoque no bem jurídico, denotando que ele vai estar em jogo aqui, mas de maneira secundária. O foco vai estar sempre nesses elementos básicos de uma relação jurídica qualquer, que são sujeitos, o fato jurídico e o objeto. Então, agora vamos voltar aqui para a análise da relação jurídica de direito penal nesse aspecto. Observa o seguinte: nessa relação jurídica de direito penal, sempre necessariamente, o bem jurídico ele vai ter um papel principal em tudo que você terá que trabalhar nessa relação jurídica de direito penal. Por que é assim, pessoal? Porque o direito penal ele visa proteger os bens jurídicos. Então, a relação jurídica de direito penal ela se forma com essa finalidade de proteção dos bens jurídicos. E uma relação jurídica qualquer é diferente. A relação jurídica qualquer ela visa justamente ser realizada, ser concluída, ser consumada, entre aspas,
que ela atinja o seu objetivo para otimizar um bem jurídico. E esse bem jurídico é analisado de maneira tangencial. Então, eu vou colocar o patrimônio aqui, ó, que é o bem jurídico otimizado por aquela relação jurídica de direito privado que eu dei de exemplo, ó, patrimônio, P. Quando eu estou trabalhando direito penal, o direito penal ele vai ter por objetivo proteger esse bem jurídico que é otimizado por outras relações jurídicas. Agora, pessoal, você que já percebeu isso de uma maneira bem clara agora, e essas repetições elas são necessárias para você ir fixando a ideia. Você não está decorando, já que você não está decorando, você tem que ficar ouvindo várias vezes a mesma história. Então, para quem está assistindo essa aula pela primeira vez, quem está tomando ciência aí da existência desse curso, tudo isso que eu falei aqui, eu já venho trabalhando desde a primeira aula de introdução de uma maneira bem minuciosa. Então, você vai assistindo as aulas anteriores que você vai construir o seu conhecimento. Então, já que você compreende de maneira sólida a importância do bem jurídico para o direito penal, você concorda que o direito penal ele vai se debruçar muito sobre essa questão do bem jurídico, porque os bens jurídicos eles são o fim da sociedade. A sociedade trabalha para otimizar os bens jurídicos e a lista de bens jurídicos estão previstas no Código Penal. Então, sei lá, patrimônio, a pessoa, a administração pública, são bens jurídicos. Quando esses bens jurídicos são otimizados, a sociedade ela floresce cada vez mais, as pessoas ficam mais felizes. Então nós temos essa referência. Então nós já conversamos sobre isso, só estou revisando. Então, como os bens jurídicos têm importância demasiada para o direito penal, a doutrina vai se debruçar muito sobre esse tema. E aí você vai buscar no seu edital temas como fundamentos do direito penal, que é o que estamos tratando na introdução do direito penal. Princípios do direito penal. Os princípios do direito penal existem em razão desse tema, bens jurídicos. Por isso que a gente precisa estudar bens jurídicos para quando chegarmos nas aulas de princípios a gente entender. Falar assim, agora sim eu entendo por que existe o princípio da legalidade estrita, da anterioridade, da taxatividade, da fragmentariedade, da intervenção mínima. Agora eu sei, então eu não preciso decorar. Também você vai estudar características do direito penal. A fragmentariedade é uma característica do direito penal que você também estuda como princípio. Vamos ver fragmentariedade como uma característica e princípio como um vetor. Característica, simplesmente, é a descrição de uma coisa. E princípio, no direito, é um vetor normativo. Então você identifica alguém pela cor dos cabelos, a cor da pele, isso são características. Você também identifica uma pessoa pelo modo de ser dessa pessoa, uma pessoa legal, uma pessoa intempestiva, inoportuna. Mas você também pode trabalhar um aspecto normativo com a pessoa. Você fala, olha, a pessoa é assim, então eu vou agir dessa forma, porque senão ela não vai gostar. Então, nesse exemplo, você vai estar trabalhando mais um aspecto normativo, de um dever ser, em razão das características da pessoa, entendeu? A diferença é bem sutil. Mas a gente trabalha assim também, aqui no direito penal, quando formos estudar característica e princípio. Nós descrevemos o objeto e depois vamos trabalhar um modo de conduta, de proceder, em razão de características. Aí mudamos o nome, agora vai chamar princípios por causa disso. Então, também trabalhamos funções do direito penal. Mas aqui você observa que estas teorias elas existem em razão da importância dos bens jurídicos para o direito penal. Então, qual função que vamos ver? Função ético-social. Por que função ético-social? Porque a lista de bens jurídicos ela existe no Código Penal. O Código Penal existe em razão de um comando que está inscrito no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que determina que não haverá crime sem lei anterior que o defina.
A lei é o Código Penal. Então, o Código Penal que vai dizer quais são os bens jurídicos tutelados. E por que que é o Código Penal? Porque a Constituição fala em lei. E ela fala isso por quê? Porque a lei é uma expressão do povo. Porque o povo é governado por representantes. Então, é o parlamento que vai editar as leis. Então, essa é uma construção que você precisa compreender. Eu falei isso em aulas anteriores, só estou revisando, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Teoria sobre o direito penal. Por que você estuda teoria sobre o direito penal? Em razão também da importância dos bens jurídicos. Então, aqui vamos estudar teoria do direito penal do inimigo, teoria do direito penal do autor, teoria do direito penal da lei e da ordem. Por que que isso é estudado assim? Porque faz-se necessário compreender por que que os bens jurídicos têm que ser protegidos dessa maneira ou daquela. Os bens jurídicos são essenciais para a existência da sociedade. Então, por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Teoria sobre o direito penal. Aí depois, nós passamos ao estudo da relação jurídica penal, que é esse círculo em volta aqui, ó. Então, estou dando uma sequência para você agora do nosso curso, tá, pessoal? Então, vamos primeiro falar do bem jurídico, depois da relação jurídica, depois do ato ilícito, depois do sujeito, depois do objeto. Então, a gente vai seguir o nosso curso dessa maneira. Aqui na relação jurídica, a gente precisa estudar justamente um aspecto estático do direito penal, que são as normas jurídicas penais, basicamente. Porque a relação jurídica penal, ela não está correlata a um ramo do direito? Lembra na aula passada que eu falei da ideia de âmbito normativo do Norberto Bobbio? Então, se uma relação jurídica penal está necessariamente ligada a um ramo do direito, nós já sabemos que esse ramo do direito é o direito penal. Então, a gente precisa estudar um aspecto estático desse ramo do direito. Então, nós vamos ver a teoria do ordenamento jurídico penal. Vamos estudar de maneira objetiva a norma penal. A norma penal no tempo, no espaço, o preceito primário, o preceito secundário, a estrutura básica. É como você estivesse descrevendo aquele ramo jurídico. E agora você sabe por que você estuda isso. E nessa ordem, eu estou te dando uma ordem de estudo também lógica. Nós vamos estudar essa parte externa aqui, estática. Não estou aplicando nada ainda. Eu só quero entender como funciona esse ramo. Estruturalmente, mecanicamente, só isso. Por enquanto é só isso. E aqui eu coloquei sui generis, tá? Que o direito penal é sui generis. Lá na frente eu vou trabalhar com você essa ideia. Agora, só para você não ficar num vazio, isso aqui está ligado àquela ideia de divisão didática dos ramos do direito em público e privado. Diante da singularidade do direito penal, existe doutrina séria e muito importante, bem lógica, que diz que o direito penal não se encaixa nem como um ramo do direito público e muito menos como um ramo do direito privado. É sui generis, é o direito penal, é sui generis. Ah, professor, mas não fale isso não, porque eu sempre aprendi assim, que o direito penal está inserido em ramo do direito público. Aí eu vou falar para você, você continua pensando assim, que o direito penal está inserido em ramo do direito público. Continua pensando assim, mas para fins didáticos, porque hoje nem sequer se trabalha mais com isso. Ninguém concorda mais com isso, que existe um ramo do direito público e um ramo do direito privado. Estudos avançados já quebraram isso, não tem mais isso. Agora é só direito, não tem ramo não. E para piorar, dentro dessa divisão obsoleta do direito dividido em ramos, direito público e privado, ainda tem doutrina sofisticada que diz que o direito penal nem se encaixa nisso, é sui generis. Então lá na frente, no momento oportuno, eu vou trabalhar isso com você e vou direcionar a compreensão que você precisa ter para o concurso público. Então fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Aí nós avançamos para estudar
o ato ilícito penal. O ato ilícito penal que vai dar o start à relação jurídica de direito penal. Então, para você aplicar todo o conhecimento que você aprendeu estudando a parte estática do direito penal, a relação jurídica, você só vai saber quando deverá aplicar, uma vez que você identifica o ato ilícito penal, para dar start aqui, ó, a relação jurídica. Aí nós vamos falar em uma relação dinâmica do direito penal. A parte estática, estamos vendo a estrutura ali. Como que funciona isso, essa relação jurídica estruturalmente? E eu quero dar o start. Para dar o start, para isso ficar dinâmico, deixar de ser estático e virar dinâmico. Ou seja, aplicar no mundo da vida, da prática. Eu preciso ter um ato ilícito penal. Então a gente começa a estudar essa parte estrutural também do ato ilícito penal. O ato ilícito penal é uma infração penal. A infração penal pode ser um crime ou contravenção. Então você tem que saber quando que você tem um crime ou contravenção, porque o Código Civil, no artigo 186, só vai te dar a definição de ato ilícito civil. E vai te dar aquela definição. E quando você lê o artigo 186, você acredita que o direito penal também se encaixa ali, porque o que está dizendo lá? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outrem, comete um ato ilícito. Então você consegue enxergar aí, imprudentemente, assim um leigo, né, enxerga aí o dolo, a culpa, a lesão. Só que ali ele não está falando de lesão bem jurídica, ele está falando em lesão aos meios de otimização do bem jurídico, lembra? Porque o Código Penal não tem uma definição de ato ilícito penal, então a gente tem que construir. E nós construímos doutrinariamente. Você não tem uma definição autêntica na lei do que seja um ato ilícito penal. E como as infrações penais são crimes e contravenções, você tem que estudar a teoria do crime. Tem que estudar a teoria analítica tripartite do crime. E tem que saber que também existe uma teoria quadripartite, bipartite, mas nós temos que focar na tripartite, porque só teremos infração penal quando estiverem presentes os elementos fato típico, fato antijurídico e fato culpável. E isso nós estudamos na teoria do crime, objetivamente. Objetivamente também estudamos concursos de crimes. Quando uma pessoa, ela mediante uma ação ou omissão, ela pratica 2 ou mais crimes, você vai ter aí um ato ilícito ou 2 atos ilícitos. Como que você identifica isso? Como que você trabalha com isso? Aí você tem que entender lá o artigo 71 do Código Penal. Então nós vamos estudar um aspecto objetivo do ato ilícito penal, para a gente poder entender realmente quando que teremos diante de nós um fato jurídico idôneo para dar o start a uma relação jurídica de direito penal. Aí veremos a classificação dos crimes, tudo isso que ajuda a gente a identificar o ato ilícito penal, tá? Quando você olhar para uma classificação de crime, por exemplo, crime formal, crime material, crime plurissubsistente, crime unissubsistente, você tem que entender que isso não é arbitrário. Ninguém fica dando nome às coisas de maneira arbitrária. Esses termos que nomeiam as coisas e as ideias servem para facilitar o ser humano a trazer à sua mente tudo que está relacionado àquele objeto. Então, quando eu falo assim, Ana, Ana é uma pessoa. Quando eu pronuncio Ana, vem à minha mente como a Ana é, suas características físicas, como ela é na sociedade, como ela é na família, o que que a Ana faz de bom, o que que a Ana faz que não é muito bom. Apenas pelo nome Ana, o termo Ana. E por que que é assim, pessoal? Porque o cérebro humano ele funciona muito melhor com imagens. Isso a psicologia já descreveu. Cada ciência tem o seu objeto. A psicologia é uma ciência que estuda como funciona a mente humana.
um aspecto psicológico da mente. Então a mente humana funciona melhor com imagens. Então quando eu pronuncio Ana, a imagem Ana vem à minha mente, me ajuda a entender tudo sobre Ana, que é conhecido. Então quando a doutrina classifica os crimes, é para facilitar a compreensão da existência ou não de um ato ilícito penal. Então se eu tenho um crime formal, o crime formal não exige resultado. Então, se o agente público ele exige dinheiro de alguém em razão do cargo, isso é um crime de concussão. Ele só exigiu, ele não recebeu o dinheiro. Só que é um crime formal. Então, se eu falo crime formal, eu tenho que analisar quando que o tipo penal ele exige ou não resultado. O resultado pode até acontecer. Ele pode até vir a receber o dinheiro. Só que isso aí será o exaurimento do crime. Eu já tenho um crime só na exigência. Então a classificação do crime ajuda a gente a entender quando que tem o ato ilícito, inclusive. Porque você vai ter que relacionar com a lei penal no tempo. E a lei penal no tempo diz que o Código Penal opera com a teoria da atividade. É o momento da ação ou omissão, independente de quando acontece o resultado. Então tem que trabalhar com aquela data lá, da ação ou omissão. Então tá tudo ligado, pessoal. Então nosso curso de Direito Penal é completo. Você já percebeu que é um curso diferenciado. Ele é minucioso, é para você aprender realmente direito penal, para você aprender e ter facilidade de fazer prova de concurso. Não ficar desesperado, que não lembra das coisas. É conseguir levar numa boa. Tá em você, você já assimilou direito penal. Não precisa mais ficar nervoso com direito penal. Você entendeu, acabou. Quando você amarra o seu tênis, você fica ali pensando, olha, eu tenho que fazer uma orelhinha para cá, outra orelhinha para lá, ou você só amarra o tênis automaticamente, intuitivamente. Você só amarra, você nem pensa como faz isso, porque já entrou na sua intuição, já está lá. E esse curso tem esse objetivo, é você entender, para você trabalhar direito penal da mesma forma que você amarra o seu tênis. Você não fica mais se preocupando em lembrar das coisas, você só faz, já sabe tudo. Ah, mas tem algumas coisas que tem que decorar, lógico que tem. Mas a partir dessa técnica de estudo, e eu já falei no início do curso que nós operamos nas raízes de uma metodologia construtivista de estudo. Então as crianças não estudam escolas e cada escola não segue um método aí, não tem isso? Tem o método tradicional, montessoriano, com base nos ensinos do Paulo Freire. Então aqui também, tá? Nas faculdades também é a mesma coisa. Então esse método aqui não é tradicional, tá? Não é. Nós precisamos construir conhecimento. Então dentro do ato ilícito, nós vamos ver basicamente o que é o crime e o que é a contravenção, porque o ato ilícito penal é uma infração penal que dá start a uma relação jurídica e a infração penal pode ser um crime ou contravenção. Então a gente tem que saber quando tem o crime e quando tem a contravenção. Então 80 a 90% de qualquer curso de direito penal está aqui, nesse momento. Aí seguindo em frente, vamos ver os sujeitos da relação penal. E na próxima aula nós continuamos a falar sobre isso. Até lá, um abraço.